Bem-vindos ao podcast Viva a Vida com Fertilidade. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Viva a Vida com Fertilidade. Hoje temos connosco a doutora Patrícia Rodrigues, que é especialista em embriologia, é coordenadora do mestrado de embriologia na Lusófona e que vamos falar um bocadinho dos tratamentos por criança medicamente assistida. Antes de começarmos o podcast em si, quero agradecer ao Audaxis que nos tem proporcionado neste espaço os podcasts, os videopodcasts e outros conteúdos para miguelraimundo.pt e relembrar que podem ter acesso aos nossos podcasts tanto no Spotify, YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Há alguma dúvida? É só contactarem-nos e entraremos em contato convosco. Hoje vamos falar de tratamentos por criança medicamente assistida. Obrigado, Patrícia. Obrigada eu pelo convite. Por aceitares aqui este desafio. Não sei se queres fazer uma mini apresentação ou queres que eu te apresente. Faz uma mini apresentação. Então, eu sou embriologista clínica. Na verdade comecei como bióloga marinha. No Algarve, não foi? No Algarve, mas mesmo assim já estudei reprodução de lagostim e depois fiz mestrado e doutoramento já em mamíferos com o rato nos Estados Unidos e pronto, quando voltei para Portugal em 2008 surgiu a oportunidade de ir dar aulas na Lusófona e um ano depois surgiu a oportunidade de ir para o British Hospital. Na altura tinha um centro de reprodução medicamente assistida e eu fui para lá trabalhar, fiz um estágio internato em Marselha no centro Colette do Hospital São José, com o Dr. Pierre Boyer e pronto, e desde sempre acabei por ficar com uma boa relação com eles e tenho uma grande colaboração com o Marselha ainda hoje e pronto. A Patrícia, muitas vezes quando eu vejo algum artigo interessante ou isso, discuto contigo, olha, ouvi isto, ouve aquilo e então envio pelo WhatsApp alguns artigos, então temos que ver isto, pronto. Algumas coisas ainda são muito iniciais, mas é a pessoa que eu tenho assim mais apoio. Uma coisa relevante, que dentro dos embriologistas são de múltiplas áreas, ou seja, nós temos em Portugal os embriologistas, há desde biólogos que depois se especializaram em embriologia, há veterinários, há bioquímicos, biomédicos, acho que também já existe. Há engenheiros zootécnicos também. Não sei se há algum veterinário, eu acho que há veterinários também. No setor eu tive anteriormente a veterinário. Estava lá um veterinário que se tinha especializado em medicina reprodutiva. Na verdade, estas técnicas de reprodução assistida em humanos são iguaizinhas nos animais. E vocês até testam nos animais. E a experiência que muitas vezes a maior parte de nós tem hoje em dia começa nessa... Nos animais. Por exemplo, em Bruxelas, eles estavam onde eu fiz o fellowship em 2017, eles tinham junto ao centro de PMA tinham um laboratório de veterinária em que, por exemplo, quem fizesse ICSI tinha que ter um número mínimo de manipulação de óvulos de animais antes de partir para humanos. E dentro do internato deles, não era internato, acho que era mestrado, pós-graduação, também passavam por isso. Mas em Portugal não há formação, basicamente. Vai abrir agora este mestrado, mas não há. Nós temos, de facto, um título de especialidade pela Ordem dos Biólogos que aceita todos os, mesmo sendo engenheiros zootécnicos, bioquímicos, não sei se veterinários, mas aceita quase todos que tentem trabalhar na área para ter este título de especialidade em embriologia e reprodução assistida. Agora, qualquer um deles, mesmo eu também tenho a certificação da ESHRE, que é a Sociedade Europeia de Reprodução Assistida, que existe a clínica e a clínica sénior. Mas para ter o clínico tem que se ter pelo menos 3 anos de experiência. E o nosso título de especialidade é a mesma coisa. E pronto, a experiência é muito difícil acontecer num laboratório a testar com um humano. Não, é complicado. Sim, é isso. Mas é interessante ver isso, porque neste momento em Portugal... este mestrado que estás a coordenar, que é o primeiro pioneiro que existe em Portugal de embriologistas. Temos uma grande colaboração com Espanha, é verdade. Os espanhóis já têm vários mestrados. Têm vários, mas na verdade, em termos
parte de Bolonha de conotação e ECTs, que são os créditos que cada disciplina terá, não são considerados mestrados. Portanto, não vão ser reconhecidos como mestrados fora de Espanha. Ok. E por isso é que estes espanhóis estão tão interessados em fazer a colaboração connosco. Sim, para nós também nos dá jeito, porque não tínhamos cá nenhuma formação e de alguma maneira vamos conseguir ter especialistas que até conseguem ter bastante acesso a material não humano para nós trabalharmos e permitir sei lá, que os nossos alunos fiquem com alguma prática manual, e isso facilita também depois a entrada antes de ir para o mercado de trabalho. Por exemplo, dentro do grupo de seguidores e que houve podcast, Facebook, Instagram, há vários embriologistas, há vários biólogos que às vezes nem sequer estão a fazer PMA. Eu recebo quase todos os meses algum currículo de alguém que é interessado em trabalhar na área da PMA. Pessoas que não tenham experiência, que tenham algum desses cursos. Qual é o estudante típico que terminou a licenciatura e que quer fazer o mestrado? Qual é que é o público-alvo que tu privilegias na seleção dos candidatos? Para este mestrado? Nós fazemos uma entrevista. Sim. Eu vou muito também um pouco pela vontade. Sim. Mas em geral aquilo está feito para biólogos, obviamente, bioquímicos, ciências biomédicas, sei lá, pode haver médicos também que queiram, por acaso temos um médico interessado, e enfermeiros ou tudo o que seja análises clínicas também podem. A diretora de Santa Maria do Laboratório era médica, quando o doutor de PMA começou, já está reformada, mas era uma médica que se dedicou à embriologia. Sim. E não é todo descabido, é uma parte mais laboratorial, de clínica. E honestamente, não desfazendo, eu acho que fazia bem a todos os médicos passarem um bocadinho pelo laboratório para perceberem o que é que basicamente, nós no caminho viemos juntos no caminho e eram a chatear, a dizer, marcar pulsões, a exigir sempre. Eles dizem, não pode ser, porque nós temos uma capacidade limitada. Só também para compreenderem que tudo isto tem timings certos. E por muito, mesmo que sejamos muitos no laboratório, não há espaço de logística, tanto nos laboratórios pequenos como nos maiores. Há uma capacidade, há um gargalo que e com atingir isso pode comprometer a qualidade, por isso é que nós não queremos que isso aconteça. Mas dentro do fellowship que tirei, o mestrado que tirei na Faculdade Rei Juan Carlos, tive 2 semanas no lab, no laboratório. E daí em Bruxelas tive um mês. Claro que não toquei em nada, foi apenas um estágio observacional quando estive no laboratório, mas deu para ter um impacto de todo o sistema. Mas já te esqueceste então. É pressionar. Eu tenho alguma sensibilidade, mas às vezes depois vejo os dois a querer fazer a pedir boas datas. O laboratório também já é o meio termo, mas é raro acontecer. Chegámos ao gargalo e à exaustão do laboratório. E hoje o nosso podcast é um bocadinho a nossa interação médico-embriologista, o que é que faz o embriologista, o que é que faz um médico, e depois o doente às vezes contacta com vocês apenas na parte, na pulsão ou na recolha de sêmen, e é um bocadinho perceber e mostrar a cascata de os circuitos que existem entre os tratamentos de procriação medicamente assistida. Há uma coisa que eu falo, que é os tratamentos de primeira linha e segunda linha. Primeira linha é a inseminação e coitos programados. Segunda linha é a fertilização in vitro, ICSI, CONA, PGTA, IVM, o que seja. E então era um bocadinho abordarmos estas abordagens, começando pelas mais simples, que é a inseminação. Quando critérios para partir para a inseminação? Espermograma normal, muitas das causas mais comuns são problemas ovulatórios, em que nós com gonadotrofinas ou com o dufina ou com o letrozol conseguimos induzir a ovulação e damos o trigger para fazer a inseminação, e questionamos as trompas e que as trompas estão boas. No global são estes 3: espermograma bom, análise ok e as trompas boas. O que é que acontece? Todos os ciclos de estimulação começam entre o 2º e o 5º dia. Começamos uma estimulação com uma baixa dose de gonadotrofinas para termos no máximo 2 folículos para a inseminação. Se tivermos 3, isto é um risco de gravidez trismolar e não é recomendado de todo, e é preferível cancelar o ciclo. Quando nós temos um folículo grande, superior a 17 mm, fazemos a monitorização, e o estradiol perto dos 300, planeamos o trigger e planeamos a inseminação. Nós, por exemplo, imagina que hoje fazemos a ecografia e
e a paciente tinha um folículo de 18, um estradiol 200 e uma linha endometrial de 10. Estava ótimo para fazer a inseminação. Dava hoje à noite o Alvitrel e amanhã estava na clínica para fazer a inseminação. E os timings da recolha do homem, da mulher, é aqui que é importante e que eu às vezes também insisto e crio a lei conflito no lab. Quando é que o homem deve entregar a amostra e quando é que deve ser feita a inseminação? A amostra deve ser entregue cerca de 2 horas antes da hora marcada para a inseminação. Portanto, quando decide fazer o trigger, depois planeia já e 2 horas antes pede para o senhor estar lá a fazer a recolha. O que eu peço é estar às 9 e fazer às 11. Pronto, mais ou menos é isso. 2 a 5 dias de abstinência, faz a recolha na clínica. O ideal às vezes pode trazer de casa e depois vocês têm essas 2 horas para processar a amostra. E o que é que fazem nessas 2 horas? A questão é, por acaso, se o senhor trouxer de casa, até pode ser só 1h30, não precisa ser... Porque assim que acaba de fazer a colheita, nós não conseguimos analisar. Em geral, há uns senhores que ao fim, 10, 15 minutos já está bom. Mas em geral, não. Está muito viscoso, não dá para... Precisa de liquefazer, na verdade. E é por isso que são 2 horas antes. No fundo, a seguir a fazer essa liquefação, nós fazemos uma avaliação primária, tipo como se fosse um espermograma, em que vamos ver a concentração, mobilidade e morfologia aí. Depois fazemos uma lavagem, pode ou não ser feita, isto depois depende dos laboratórios, com gradientes e com SWIMAP, sendo que gradientes, usamos 2 tipos de gradientes, maior concentrado para menos concentrado. É aquele das corzinhas, do azul e o amarelo, não é? Eu também pode ser uma coisa qualquer. Pode ser ou não, depende dos meios que se usem. Em geral, nós depois pomos a amostra, devemos pôr no máximo 1 mililitro a 1,5 mililitro da amostra por 1 mililitro de cada uma das soluções de gradientes e, portanto, vamos fazer os tubos que forem necessários para usar toda a amostra. E vamos fazer uma centrifugação aí e no final vamos aproveitar o que está no fundo. E depois fazemos cerca de 2 lavagens. Sempre as lavagens é meio centrifugação, aproveitar, tirar o sobrenadante e aproveitar o pellet, e no final voltamos a fazer uma contagem de espermatozoides e a avaliar outra vez a morfologia, a mobilidade. Quando nós colocamos no relatório X milhões de espermatozoides, são os espermatozoides progressivos. Pronto, é isso. A inseminação, menos que 1 milhão de espermatozoides progressivos. Já não é o nosso cutoff é 1 milhão. No entanto, já tivemos gravidezes com menos, mas o cutoff as pessoas têm 9 milhões, o que seja. E é essa, às vezes têm dúvidas disso, porque recebem o relatório de 9 milhões, mas isto é bom, é mau, porque compara com o espermograma. São coisas diferentes devido a esse processo todo. Sim, porque no espermograma e os gradientes acaba sempre mesmo por fazer uma seleção e, portanto, à partida vamos logo eliminar aqueles que não mexem, os que têm uma má morfologia e esses não vão conseguir descer até ao fundo e, portanto, nós já não vamos apanhar esses. Logo vamos sempre ficar com uma concentração mais baixa ou inferior. Sim. E depois, como precisamos de ter pelo menos 200 microlitros para fazer a inseminação, temos de ter a certeza que nesses 200 microlitros vamos ter pelo menos 1 milhão. 1 milhão. E isso às vezes ficamos com dúvidas. E passadas as 2 horas, colocamos os espermatozoides dentro do útero. Como é que é feita? É a posição ginecológica, com o espéculo, limpa-se o colo e depois coloca-se dentro do colo do útero e do útero os espermatozoides. Passado 15 dias, fazemos o teste de gravidez e confirmamos que há gravidez. Suplementação da fase lútea. Geralmente faço com progesterona vaginal. Existem múltiplos protocolos, um de manhã, um à noite, só um à noite. Em vez de fazer em ovos, pode-se fazer oral. Existem múltiplos protocolos. Há uns que são melhores do que outros, mas ainda não há grande consenso relativamente à suplementação da fase lútea. Outra das perguntas que costumam fazer, que é quando comparamos inseminação 2 dias consecutivos ou uma, também não há consenso. Pronto, há centros em que fazem, por exemplo, damos hoje o trigger e fazem sexta e sábado, há outros que só fazem sexta-feira. Nós geralmente só fazemos sexta-feira. Não houve reportes de fazer 2 inseminações em dias consecutivos, melhor taxa de sucesso, mas há centros que fazem, pronto, são protocolos. Em Bruxelas também só faziam uma, onde eu tive. E pessoalmente sei que há centros que fazem, mas nunca tive em sítios. Já pronto, passei por alguns e nunca tive em sítios que fizessem. Já tive no IVI, o IVI faz 2, pronto, é público, está lá no meu CV. No IVI fazem 2 dias consecutivos as inseminações, mas não há bibliografia que fundamente essa utilização.
mas é viável e não há, se for um caso excepcional pode-se fazer, não há problema nenhum. Não existem artigos sobre isso. Pronto, falámos dos tratamentos de primeira linha. Tratamentos de segunda linha, que é objetivamente o que as pessoas mais querem ouvir, que é a fertilização in vitro. Resumir a fertilização in vitro. Dentro da fertilização in vitro, existe a fertilização in vitro convencional e existe a ICSI, que é aquela de colocar o espermatozoide dentro do óvulo. Começando, antes de partir para essa parte do laboratório, resumir como é que é feito o processo. Entre o segundo e o quinto dia da menstruação, geralmente entre o segundo, logo no início, segundo e terceiro, iniciamos a estimulação folicular com gonadotrofinas. A dose recomendada é entre 150 a 300, vários fatores que diferem da dose de estimulação. Idade da mulher, FSH, hormona antimulariana, resposta em ciclos anteriores, que definem qual é a dosagem que vai ser usada. Existem depois vários ciclos longos, ciclos curtos, com pré-modulação, sem pré-modulação. A pré-modulação são alguns medicamentos que se fazem no ciclo, na menstruação anterior, por exemplo, com estradiol, com pílula. Dentro do SNS fazem muitas vezes com pílula para facilitar o agendamento da estimulação. Há centros que gostam muito de usar o estradiol como pré-modulador. Mas o importante na parte é a estimulação. Depois são 12 a 15 dias de estimulação. Durante esse período são 2 a 3 ecografias e análises para ver quando é que os folículos estão grandes, e quando os folículos estiverem grandes, superior a 17 milímetros, planeia-se a punção. A punção é feita geralmente com anestesia, em que nós, com a ecografia vaginal, furamos os folículos, e dentro dos folículos está lá o óvulo, e depois damos o óvulo ao embriologista, para o laboratório. Eu já vos mostrei também vídeos do circuito um bocadinho entre o bloco operatório e o laboratório FIV. Damos os óvulos e depois o que é que vocês fazem com os óvulos? Antes disso, há uma coisa importante, que é os óvulos estão envolvidos no meio de cultura, ou seja, antes de começar a punção aspiramos um líquido, que é o meio, aspiramos os folículos e a seguir damos o líquido com os óvulos para os embriologistas. Pronto, e nós no laboratório pegamos nesses tubos que têm esse líquido e vamos procurar. Às vezes há tubos que não vêm com ócitos, há outros que têm. Nós, em geral, chamamos COC até, que é o complexo ócito-cúmulos, porque o ócito ainda está envolvido com as células do cúmulos à volta e, se for para uma FIV, vai manter-se assim até ao dia seguinte. Portanto, depois nós temos umas caixas de 4 poços em que pomos. Geralmente preenchemos 2, pomos 10, 15 no máximo por poço, se calhar nem tanto, porque se tivermos os 4 dá para espalhar, e fica aí, esse já está, o meio já está equilibrado com parafina, para evitar as trocas ou alterações de pH e tudo isso, e fica na incubadora até nós termos a preparação de espermatozoides completa, que é exatamente a mesma maneira que na inseminação, só que nós aqui usamos 3 gradientes em vez de 2. E é a mesma coisa, o senhor, também normalmente só chamamos o senhor para fazer a recolha no final da punção, para termos a certeza que temos oócitos. Também depois informamos o médico de quantos oócitos encontramos e pronto. E procede-se à fertilização. Coisas relevantes nesta fase, que às vezes acontecem. Quando nós fazemos a punção, nós sabemos quantos óvulos foram recolhidos. Não sabemos quantos foram maduros, porque é essa parte que vocês, nesse processo... Nós podemos ter uma ideia mais ou menos pelo aspecto do cúmulo, estar assim bem expandido ou se está assim mais compactado. Às vezes o compactado pode dar indicação de que é um oócito ainda imaturo. E quando nós estamos a falar em imaturo, temos 2 tipos de imaturos. Aqueles que chamamos vesícula germinal, que são GVs, ou em metafase 1, que chamamos M1. E estes 2... quer seja em FIV, quer seja em ICSI, nunca vão reconhecer o espermatozoide. E o espermatozoide nunca os vai reconhecer e, portanto, não vão fertilizar. A vantagem, às vezes, na FIV, que pode acontecer se eles estiverem em metafase 1, é que o pouco tempo que fiquem, quando são aspirados pelo médico do ovário, às vezes o facto de sair do folículo despleta também um pouquinho que ele avance para chegar à metafase 2. Um pouco, mas pronto, à partida já não é o de melhor qualidade, mas às vezes pode acontecer, e o facto de, se nós desnudarmos para fazer a ICSI,
já não vamos usar mais. Mas quando é para uma fertilização in vitro, pode ser que durante a noite ele amadureça e depois até reconheça o espermatozoide e faça. Agora, os GVs, os vesículas germinal, não vão de todo ser reconhecidos e fecundar, e pronto, isso só no dia seguinte é que conseguimos perceber se houve fecundação ou não, e que vê-se aqueles dois os dois pronúcleos. Nós chamamos pronúcleos porque não são verdadeiros núcleos. Só antes de chegar a essa fase, que é, nós estamos a meiose, nós estamos a meiose no secundário, principalmente quem foi para a área de ciências. E o ovo considera-se adequado para ser fecundado quando está em metafase 2. Por isso, aquela pró-fase 1 é a fase antes, e é essa fase que às vezes pode haver um desenvolvimento em laboratório, mas a metafase 2 é o que nós queremos, por isso é que aparece lá os M2. Quando fazemos a punção, imaginemos que fazemos a punção e há 12 óvulos, e depois no relatório ou no dia seguinte dissemos, olha, dos 12 só estavam 10 maduros ou 9 maduros, é normal isso acontecer, e nem todos os ovos que são recolhidos, nem todos podem estar maduros. Há um número muito pequeno, uma porcentagem pequena, que estão imaturos. Sim. A outra relevância é, quanto mais óvulos há, maior número de imaturos nós temos. Também é relevante, isso ainda enviaram um relatório do Porto, em que tiraram 30 óvulos e dos 30 óvulos estavam apenas 5 maduros. Por isso que houve aqui um bocadinho a equilibrar dentro da estimulação e também dos folículos. Um relatório disso já me quer dizer que há lá mais qualquer coisa além. Isso é um daqueles que nós temos que discutir, porque veio à minha consulta. É normal, por exemplo, ainda há uns tempos tivemos casos de termos a 30 e temos, sei lá, 20 maduros e 10 imaturos. Isso é normal. Agora 30 e só 5 já não é tão normal. Nós fazemos uma coisa que é o dual trigger. Do ponto de vista médico, vamos fazer o dual trigger e ver o que se faz. Agora é avaliar caso a caso o que é que se passou, porque efetivamente há mais qualquer coisa por trás dessa situação. Não costuma ser como esta Sim, esse é um extremo. Outra coisa relevante é quem faz os ciclos de preservação da fertilidade, nós sabemos que os lobos estão em metafase 2. Exato. E é comum, se nós perdermos um ou dois que não estão adequados, maduros para fazer preservação da fertilidade e congelar os óvulos. São coisas assim um bocadinho que os doentes me falam para nós tentarmos ao máximo esclarecer e perceber. Por isso, tiramos os óvulos, preparamos os espermatozoides e podemos fazer FIV ou podemos fazer ICSI. Pronto. Da ICSI, a grande diferença é que a técnica, em vez de deixar lá os espermatozoides, deixar aqueles fecundem sozinhos, é o embriologista que fura o óvulo. Nós temos que tirar as células à volta exatamente. Para poder também ter visão para fazer a microinjeção, e depois o que fazemos é colocamos com uma agulha, pipeta, assim queiram chamar, muito fina, depois de apanhar o espermatozoide, e colocamos um espermatozoide por oócito no citoplasma do oócito. Isto obviamente fazemos ao microscópio. Quanto tempo é que demoramos, mais ou menos? Isso depois depende um bocadinho da experiência de cada um, exatamente. É verdade. E também às vezes depende se temos uma amostra boa de espermatozoides, é fácil chegar a apanhar e colocar. A ideia é fazer o mais rápido possível, porque temos que ter o menos tempo possível os oócitos e os espermatozoides à luz, porque se pensarmos naturalmente nunca apanham luz, e também fora, porque apesar de nós estarmos sempre a trabalhar com placas e tudo platinas, tudo aquecido, faz sempre uma certa diferença, e depois há as trocas gasosas, alterações do pH que são prejudiciais e nós já sabemos que não é bom. Mas, não sei, acho que, sei lá, 4 oócitos a pessoa microinjeta em 5 minutos no máximo e faz. Outra coisa que é, o espermatozoide que é colocado dentro do ovo. Há várias técnicas e equipamentos e meios de cultura que permitem que nós selecionemos o espermatozoide. Há um que é a Pixie, que é uma alternativa que se pode fazer. Existem outros que havia no IVI, que é tipo um Max, em que passa lá no equipamento e que aquilo cola os espermatozoides mortos. Acho que podemos deixar depois para o final do podcast, acho que é um caminho que cada vez tem surgido mais técnicas, aparelhos, gradientes que nos ajudam a selecionar melhor a qualidade espermática, mas acho que é nos próximos anos uma mudança que tem que existir, é qual o espermatozoide que vamos usar para fazer a ICSI.
Sim, em geral, este tratamento que nós fazemos com os gradientes de densidade, já há vários artigos que demonstram que, à partida, os que ficam no final são aqueles que têm melhor morfologia e também estão associados a uma menor fragmentação. Nós podemos, se houver tempo e se não houver, ou se quisermos fazer isso, há sítios em que a seguir a esses gradientes ainda se faz um swim-up, ou seja, não se mistura o meio completamente, deita-se o meio o mais calmamente possível para não perturbar o pellet depois da centrifugação e depois só vamos tirar ao fim de uma hora os espermatozoides que nadaram até à superfície. Esses, verdadeiramente, se estamos a fazer uma ICSI, isso não vale a pena, porque nós, na ICSI, vamos pôr, até temos que pôr um meio mais viscoso para parar um pouco o movimento, senão é muito difícil para nós apanharmos o espermatozoide, mas como temos objetivas de maior ampliação, conseguimos tentar ir mais ou menos escolher ou selecionar o espermatozoide que tenha melhor morfologia e que tenha menos aparente de, sei lá, vacúolos ou algumas deformações da cabeça e por isso selecionamos. A Pixie, como estavas a dizer, acaba por também estar associada a mais um filme. Espermatozoides que reconhecem o ácido hialurónico, que é um ácido que está presente nas células do cúmulo, que no fundo eu costumo dizer que é o GPS do espermatozoide para o oócito, portanto que guia o espermatozoide até à zona pelúcida. Claro que quando estamos a fazer uma ICSI isso também não interessa, mas pode interessar essa seleção daqueles que reconhecem, se é um segundo grau de seleção que podemos tirar. Também não vale muito se tivermos uma concentração muito, muito baixa, porque aí não temos para onde escolher e é o que é e pronto. Então fazemos a FIV-ICSI e depois no dia a seguir deixamos na incubadora e no dia a seguir olhamos para os embriões e vemos se foram fecundados ou não. Sim. Tipicamente aparecem aquelas bolinhas. Sim, 2 pronúcleos. Nós chamamos pronúcleos porque não são verdadeiros núcleos, ainda cada um tem metade dos cromossomas, um será do pai e outro da mãe. Nós não temos maneira nenhuma de saber qual é que é qual, mas depois, e isso também tem um timing certo, portanto interessa-nos saber a hora a que nós juntámos os espermatozoides com o oócito ou que fizemos a ICSI para... passado entre 16 a 18 horas ir ver, porque senão já não vemos os 2 pronúcleos. Já houve a singamia, ou seja, já houve a junção dos 2 para formar um núcleo verdadeiro e depois ficamos sem ter a certeza se houve ou não. Claro que hoje em dia já existe também os time-lapse que nos permite voltar para trás no filme e ver o que é que houve e aí pronto, não há tanto... mas não invalida que alguém tenha que chegar ao laboratório e ir ver o filme. O time-lapse basicamente é uma incubadora que está acoplada a uma câmara que tira fotos ao minuto. Pronto. E podemos ir para trás e criar um vídeo e conseguimos ver. Existe time-lapse. Existem várias marcas no mercado que têm esse tipo de equipamentos, mas veio um bocadinho auxiliar os embriologistas na atividade do laboratório. O óvulo é fecundado e depois deixamos crescer na incubadora. Sim. Eu 99,9% das vezes deixo crescer sempre em balastocisto. Antigamente transferia-se em D2, D3, mas durante esse processo dos 5 dias há a divisão celular normal e depois cria-se aquelas características do blastocisto. E depois outra pergunta muito comum é a classificação. É uma coisa que todos os dias perguntaram ainda hoje, eu disse, é blastocisto, tem potencial de dar gravidez. Se há aqui categorias 1, 2 e 3, nós categorizamos o A e o B, A, B, C e D. Pronto. Nós usamos explicar um bocadinho aqui a classificação. Então, nós em geral usamos B1, B2, B3 para o tamanho da cavidade do blastocisto e depois classificamos o blastocisto no fundo tem as células da trofectoderme assim de fora e tem uma bolinha ou uma massa interna que será a massa celular interna, aquela que vai dar o embrião propriamente dito. E isso é que nós classificamos de A e B, essas células. Normalmente, quando pomos, por exemplo, 2AA, quer dizer, ou AB, por exemplo,
ser diferente. Quer dizer que é um blastocisto que não está completamente escamedido, está assim um bocadinho, mas nós já conseguimos ver a massa celular interna, Sim. que é o A, porque normalmente nós dizemos primeiro entre o A e o C, ou o A e B, ou a primeira coisa referimos à massa celular interna, e depois o B, refere-se à classificação que damos às células da trofectoderme. Muitas vezes, se temos um blastocisto jovem, aquilo que nós chamamos o B1, Sim. vemos só o início da cavidade. Portanto, não conseguimos distinguir entre massa celular interna e células da trofectoderme. E por isso, para nós, desde que seja dia 5 e chega a blastocisto, é um bom embrião. Mas não conseguimos classificá-lo de A e B porque não temos essa parte. Todos os outros é o tamanho da cavidade e a qualidade das células no... Portanto, o A tem maior probabilidade de engravidar do que o B maior que o C e o C maior que o D. Pronto. Mas há reportes de gravidezes de embriões cheios. Às vezes as pessoas chegam com um peso muito, é um C, não vou engravidar com C. E aí toda a gente teve grave. É verdade, com C. Se calhar nós fazemos a seleção no sentido de tem vários e vamos escolher aquele que parece mais bonito e, portanto, até nos damos ao luxo de descartar os Ds. Sim. Mas imaginemos alguém que só tem Cs. Não vamos descartar, só tem Cs, é transferido e é criopreservado. Essa parte da congelação, da criopreservação. Depois, imagina nós temos um embrião, um AB. Congelamos. Passado o mês seguinte, ou passado 2 meses, estamos a transferi-lo. Descongelamos esse e transferimos. É reclassificado ou não? É. E essa reclassificação pode ser melhor ou pior e pode haver diferenças interpares. Do ponto de vista prático, é um blastocisto com potencial de gravidez. Só se não resistir mesmo, ou houver muita morte celular após a descongelação, é que é dito, e sabes que foi raramente que nós dissemos, não temos embriões para transferir porque não sobreviveu. É raro. Normalmente também digo que isso está associado a embriões que já são B, C ou CC. Portanto, também já começamos às vezes, se calhar, a pensar, ver se vale a pena criopreservar um CC e dar esperança, a expectativa à pessoa, ao casal, para ver, vou transferir ou não, ou dizer logo, olha, não tem qualidade e não vamos criopreservar. Sim. É aqui um bocadinho. E fazemos assim um pouco. Se for um casal que tem ABs ou que tem Bs, provavelmente. Agora, se só tiver assim, se calhar arriscamos. E tentamos. Ainda hoje, antes de virmos, fizemos a transferência. Vi um caso, isto não tem data, por isso ninguém vai saber quem é doente. Dois embriões, um já está em blastocisto no 5º dia e há um outro que ainda não está em blastocisto e deixamos crescê-lo até dia 6. Sim, no máximo até dia 7, mas dia 6 é... Dia 6. Porque há embriões que se dividem mais rapidamente do que outros. E pode acontecer mesmo embriões em D6 em blastocistos serem categorizados como de A e que darem gravidez. Sim. Por isso é não desanimar se tivermos um blastocisto em D6 e dizer, olha, não é agora que não vou engravidar, não. Calma. Sim, e nós não vamos classificar de B só porque já está em dia 6. Exatamente, Não vamos... é isso. É essa parte que às vezes as pessoas pensam, é um D6, é um... Pronto, calma, há gravidez em embriões em D6. Outra coisa relevante que é transferir 1 ou 2 embriões, que é sempre um tema desta fase, que transferir um embrião, a probabilidade de gravidez no global, transferir de 1 é 30%, no global, descartamos a idade, há vários fatores, tipo, todos os tratamentos de fertilidade, geralmente é 30%. E transferir um embrião é 30%. Transferir 2 embriões, a probabilidade de engravidar de um embrião, de um feto, é 32%. Só que temos 14% de risco de gravidez gemelar. E a gravidez gemelar é desagradável porque a maior probabilidade de parto pré-termo, restrições de crescimento, descolamentos de placenta, e isto tudo cria uma grande ansiedade para o casal. Claro que nós queremos que rapidamente o casal engravide, mas a gravidez gemelar não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ter uma gravidez unifetal e que corra tudo bem. Sim. Mas é um dos temas que costumam perguntar isto. Relativamente à transferência, como é que é feito o processo? Já não é necessária anestesia, como na punção, e posição ginecológica, limpamos o colo do útero,
vemos o colo e há vários modelos de transferência. Geralmente o que recomendo, foi o que eu fiz em Bruxelas e também faço aqui, é a utilização de 2 catéteres. Um que é um catéter guia e o outro que é o catéter que depois o embriologista me dá, carregado com o embrião e que se coloca neste catéter guia e coloca-se diretamente dentro da cavidade endometrial com o mínimo trauma possível. Há centros que fazem um único catéter já carregado e colocam lá dentro. Pronto. Guiado por ecografia ou não guiado por ecografia? Guiado por ecografia temos maior sensibilidade de perceber em que zona do útero é que estamos a colocar e pode nos auxiliar. Pronto. Deve-se fazer transferência, maioritariamente com a bexiga cheia para que o útero ficar retilíneo. Quando carregas o embrião, qual é a tua preocupação? Da questão de dar é fazer o mais rápido possível para o embrião estar o menos tempo possível ao ar. Quer dizer, ele acaba por não estar propriamente ao ar, porque está protegido com o catéter, mas a diferença de temperatura é logo grande e pronto, e passar logo direto para a cavidade uterina. Para a cavidade, então, sítio ideal para crescer. Relativamente ao catéter em si, depois o que nós vemos não é o embrião na ecografia, mas é o meio onde o embrião se encontra. Fazemos a transferência, passado 12 dias teste de gravidez, passado 15 dias fazemos a ecografia e vemos o saquinho dentro do útero. Claro que depois existem vários problemas que podem acontecer nesta fase, mas o ideal é acontecer isto. Mais técnicas laboratoriais para discutirmos hoje, que é o PGTA. Antes de transferir o embrião, já passaram por vários crivos. Os espermatozoides são selecionados, os óvulos são selecionados em metafase 2, os embriões têm que crescer até blastocisto, ainda podemos estudar o embrião geneticamente, pronto, que é o PGTA. O PGTA, existem várias categorias de estudo dos embriões. O PGTA, que é aquele que é o mais usado, que é para descartar as aneuploidias, as trissomias, 13, 18 e 21. E em Portugal nós temos alguns critérios, que é importante descartar, que existem países na Europa que fazem a todos os casais, outros não. Em Portugal é preciso haver, a mulher tem mais de 39 anos, abortos de repetição, FIVs anteriores falhadas, ou então ter alguma doença genética, ou algum filho com algum problema genético, ou algum progenitor com algum problema genético que justifique o PGTA. Se calhar num dos casos, num limbo, que não é de nenhum destes critérios, é necessário pedir a autorização ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. O PGTA, o que é que vocês fazem? No PGTA nós fazemos a biópsia das células da trofectoderme, portanto, a evitar ao máximo tocar nas células que serão as células da massa celular interna. Nós, maioritariamente, quando começou, usava-se ácido para furar a parede, a membrana da zona pelúcida, mas hoje em dia nós usamos laser. Fazemos o que também é o assisted etching, ou a eclusão assistida. E depois vamos com uma pipeta e aspiramos algumas células, 6, 7 e mandamos esse bocadinho de células da trofectoderme para análise genética relativamente ao conteúdo lá está. Portanto, logo a seguir a terminarmos a biópsia, fazemos a criopreservação dos embriões. Estes aqui são, em geral, nós já criopreservamos em blastocisto 1 por palheta, mas as palhetas estão numeradas e bem identificadas, que é para depois nós termos a certeza qual é que é o embrião que coincide com as células, com o resultado que virá das células e pronto. E é um processo assim. Nós geralmente enviamos, nós e a maioria dos centros em Portugal não tem o equipamento disponível, e então faz a biópsia e envia-se para centros internacionais. Nós trabalhamos com o Cooper, há quem trabalhe com centros em Valência, em Barcelona, em Madrid ou em Bruxelas. O ideal é termos um resultado atempado e adequado para darmos uma resposta célere. O que é que acontece? Nós não conseguimos, no ciclo da estimulação, ter um resultado para PGTA. Não se consegue. Por isso é preciso aguardarmos 2, 3 semanas, o máximo, para dar tempo da amostra chegar, ser processada e dar-nos o resultado. Por isso, quem faz PGTA
é só no ciclo seguinte que se faz a transferência, não vai haver uma transferência à fresco. E às vezes, se calhar, o ciclo seguinte já é um bocadinho... Pronto, agora estou com um casal que estamos a monitorizar, conscientes que podemos chegar à parte da transferência e não ter ainda o resultado, mas estamos a fazer monitorização. Falaste há pouco de um receio que também falam muito, que é não me troquem os embriões. Será que é mesmo o meu embrião que está a ser transferido? Isto são coisas altamente protocoladas e que vocês têm um duplo check e uma dupla... Não vou... Somos humanos. Exatamente, pronto, eu também digo isso. Mas agora nós ali funcionamos com cores, nomes, dois nomes, cor, número e depois a palheta então também tem... nós até temos 2 números. Nós temos o número do ciclo, o número da criopreservação e depois há o número do embrião, a data, tudo isso está tudo muito bem identificado. Isso. E em geral, sobretudo, às vezes na criopreservação nem tanto, mas na descongelação está sempre alguém, esta é a palheta da senhora tal, número tal, não sei o quê, o outro vai e verifica. Check. Sim, fazemos sempre isso para... Evitar ao máximo o erro, mas é uma das perguntas quando estavas a falar dos números, disse que ter a ser 1, 2, 3, quando vimos o resultado dos embriões, sabemos qual é que é o embrião euploide que corresponde, que é um dos temas. Falámos já de FIV, ICSI, PGTA, muito rápido, que é a doação de gametas. Gametas, espermatozoides, óvulos. Dentro da doação de espermatozoides, há centros que têm o seu próprio banco de esperma. O que é que eles fazem? É entregar a amostra de sêmen, ser processada e ser criopreservada. Pronto. Também faz um bocadinho semelhante para das inseminações, os gradientes e tudo isso antes de congelar ou não. Como é que é feito o congelamento de espermatozoides? Pode-se fazer de 2 maneiras. Pode-se fazer preparado, não é? Sim. No fundo, só ser necessário, quando for para fazer a descongelação, fazer uma lavagem e tal. Como podemos só, em qualquer das duas, temos sempre que misturar com um crioprotetor para não danificar as células, que elas ficam sempre um bocadinho... Sim, mas isso depois também depende do que é que quem pode ou não ser dador, não é? Mas também pode ser só fazer uma lavagem, uma preparação rápida da amostra e pôr junto com o crioprotetor sem fazer os gradientes e fazer a seguir, depois da descongelação. Ou seja, um processo já pré-feito e que é mais rápido, o outro que... Mesmo nós que não temos banco, não é? E que compramos fora, como é que eles vêm? Nós temos escolha. Podemos escolher se queremos já pronto ou não pronto. Às vezes... Na tua opinião, qual é que é a mais confortável? É que já está pronta? É pronta. Mas nós, quando recebemos, fazemos sempre gradientes a seguir. Pronto ou não pronto, fazemos sempre gradientes a seguir. Sim, sobretudo, a não ser que a gente veja que a amostra ao descongelar não descongelou assim tão bem e não temos uma mobilidade tão boa, senão fazemos sempre, até para eliminar completamente o crioprotetor, é mais fácil. Doação de óvulos é um processo em que a dadora faz a estimulação, recolhemos os óvulos e depois congelamos os óvulos em metafase 2, para depois serem usados. Às vezes nós fazemos no próprio dia. Se temos já casal compatível, já falámos, o senhor pode-se deslocar naquele dia à clínica, se não acontecer, pronto, não pode e faz-se a criopreservação, se não, faz no próprio dia. Eu vou fazer um podcast aqui só sobre doação de óvulos e doação de esperma, que é um tema que fazem muitas perguntas. Convido a Catarina Salgado para estar connosco e ela, que é psicóloga, dá apoio e explicamos um bocadinho do processo, como é que é feita a seleção. Por isso vai haver um podcast específico só sobre doação de óvulos e de espermatozoides. Outra técnica que falaste há pouco que o laboratório faz é a questão do assistant EDIS, que é o laserzinho que rompe o embrião artificialmente para que o embrião... Não há assim muitos estudos de bons resultados, mas às vezes se o casal já fez várias transferências embrionárias com embriões de qualidade e não houve uma gravidez,
Pode ser que uma dessas coisas seja a dificuldade na eclosão e depois os timings não acontecerem. Então nós damos uma pequenina ajuda com o laser. Não se faz isso de rotina, porque demonstrou-se os artigos, há uma meta-análise sobre isso, em que melhoraram as taxas de teste de gravidez positivo, mas não a taxa de recém-nascido saudável. Ou seja, havia quem desse um resultado positivo, mas depois terminasse em aborto, do que os outros não implantavam e não davam aborto. Mas do ponto de vista de recém-nascido saudável em casa, a taxa foi sobreponível. Mas é uma técnica que se pode fazer. Resumidamente, falámos FIV, ICSI, PGTA, Assisted EDIS e da doação de óvulo e doação de esperma. Qual é que é o futuro do embriologista e da embriologia em Portugal e no mundo? Olha, eu acho que, pronto, por enquanto nem todos os centros têm o time-lapse, mas isso vai ser, até porque cada vez mais eles têm algoritmos que é verdade para selecionar o melhor embrião ou aquele que tem maior probabilidade de gravidez para fazer as transferências, e é verdade que se puser, já há estudos, põe um embriologista e o programa, e normalmente a coisa está igual, mas enfim, eu acredito que isso seja o futuro, todos os centros terem isso. E penso que, sobretudo na parte espermática, não deve estar muito longe a seleção e tudo isso ser feito de modo automático e ter uma automatização para fazer essa seleção. Hoje em dia, até mesmo, não digo nos centros de fertilidade, mas os centros de análises clínicas já têm todos muito umas máquinas para fazer os espermogramas. Por enquanto, ainda está de modo experimental, mas eu acredito que a parte, depois de fazer esta parte de gradientes e isso que falei de seleção, sim, depois do espermograma para os ciclos, também estão a começar, deve de ser o futuro. E, eventualmente o PGT sem biópsia, não é? De modo não invasivo, poderá vir a ser também e isto que é aquilo que nós aspiramos no meio de cultura, o sítio onde o embrião se esteve a dividir, perde-se. Embora isso vá implicar umas alterações a nível de laboratório, sim, de procedimentos, porque nós, em geral, por exemplo, nos time-lapse usa-se meio único, sim, não se faz mudanças de meio, e eu penso que, por enquanto, os testes que estão a fazer com o PGT não invasivo implica guardar meio e mudar meio. Sim. Pronto, e eles próprios patenteiam cada meio de cada clínica. Sim. Pelo menos foi como... Sim, isso vai impedir. Mas é exatamente como a preservação da fertilidade. A preservação da fertilidade, que é criopreservar os oócitos, quer seja social, quer seja por razões oncológicas, que vai resolver as questões, é outra questão que, de alguma maneira, teve que mudar bastante o modo de trabalhar no laboratório, porque a ideia é, a partir do momento que os oócitos são recolhidos, eles começam a ficar a envelhecer. Okay. E se nós queremos ócitos de qualidade após a descongelação, temos que, assim que são recolhidos, fazer a criopreservação. Okay. E isso muda um bocadinho a dinâmica do laboratório. Mas nós adaptámos e estamos a funcionar assim. Portanto, também nos vamos adaptar ao PGT se não é invasivo e vai funcionar de certeza. Sei isto. Achas que no futuro o que é que será um laboratório FIV? Será um embriologista para 1000 ciclos? Ou não? Estou a exagerar. Acho que estás a exagerar. Os embriologistas vão cair todos acima. Só por causa das ICSIs. Já aparelhos que fazem isso mas também. Ainda perde-se muitos ovos. É capaz de perder muitos ovos. E vou dizer isso, eu perdia muitos ovos em rato, sim, mas o humano é muito mais fácil de microinjetar. Por isso pode ser que depois eles também cheguem a essa conclusão. Mas não acredito, 1000 ciclos só um embriologista é capaz de ser complicado. Sim. Também está um bocadinho extremo. Sim, eu sei, mas, por exemplo, a parte da automatização é interessante, que
vão sair com um relatório e com taxas de sucesso específicas a dizer, olha, o embrião é este, a categoria é esta, automatizada por isto e a probabilidade é esta. Pronto. E isso já existe, modelos que conseguem prever porque têm uma base de dados, uma database gigantesca e comparam os bilhões. Sim, mas mesmo assim eu continuo, não estou aqui a ser contra a coisa. Eu acho é que quando eu às vezes, cada vez mais, tenho uma database fantástica, vou a essa database, de repente aparece-nos um caso que é único. E faz-nos sempre lembrar que cada caso é um caso aqui. É isso, é um bocadinho... Há sempre muitas variáveis. Sim. E imagino que vocês, para nós, se há muitas, vocês que tratam com as mulheres mesmo, deve ser ainda mais, porque é, sei lá, é o ambiente onde está, a alimentação, o stress que a pessoa tem, a vida que faz, e depois conjugar isso com o homem. Portanto, temos 50-50 de cada lado, que é depois o que nós vemos no laboratório, e pronto. Mas sim, é óbvio que podemos. A mim fascina-me essa parte tecnológica do laboratório, mas na realidade também cada casal é um casal e não podemos automatizar isto de um momento para o outro e fazer as mesmas coisas para todos. Mas que nos pode auxiliar e potenciar os resultados, é um misto das duas que nós consigamos. Há dias aqui no nosso trabalho que adoraríamos ter uma máquina para nos fazer o espermograma. não adorava. Era menos uma coisa que eu podia estar dedicada a outra coisa. Mas há esta complementariedade de tecnologia e ação humana que é interessante e que tal e qual como vocês se adaptaram para a CRIO e a mudança dos protocolos, também nós vamos todos adaptar sem dúvida. A esta automatização. E pronto, acho que do ponto de vista da nossa relação embriologista-médico, acho que falámos assim dos temas todos, não houve assim mais... Claro que há outras técnicas, IVM, tudo isso, mas são técnicas mais específicas, por exemplo, nos ovários poliquísticos podemos falar, mas no geral dos tratamentos de PMA falámos. Sim, estes são os mais comuns. Os mais comuns. E pronto, olha, muito obrigado. Obrigada eu por estares presente neste podcast. Vou-te chatear mais vezes, certamente. Estás à vontade. Penso que seja por outros casos e por outros por casos de cada paciente para trabalharmos em equipa. E espero que tenham gostado. No próximo podcast vamos falar sobre endometriose. Alguma dúvida que tenham, disponham, tanto no YouTube, Spotify, Facebook, Instagram ou TikTok. Temos aqui uma equipa disponível e a Catarina ajuda-nos na produção deste conteúdo. Muito obrigado a todos e vivam a vida com fertilidade.